Eu posso te convencer de que o Islã é a única religião verdadeira e que todas as outras religiões são falsas em menos de 10 minutos. O que eu vou te contar eu acabei de descobrir agora. É absolutamente insano. Ao final deste vídeo, você não será capaz de negar a religião islâmica. As palavras homem e mulher são mencionadas 23 vezes cada no Alcorão, e nós temos 23 cromossomos. A palavra terra é mencionada 13 vezes e a palavra mar é mencionada 32 vezes. Isso dá exatamente 71% de mar, 29% de terra, que é a composição exata do nosso planeta hoje. A palavra dia é dita 365 vezes, e esse é exatamente o calendário que usamos atualmente. A palavra mês é mencionada 12 vezes, mais uma vez o mesmo calendário que usamos. O Alcorão também explica como os céus e a terra estão em constante expansão, e agora, nos anos 1800, descobrimos que a Terra está em constante expansão. Os universos, a galáxia, estão em constante expansão. Pense sobre isso. Isso é absolutamente insano. O Alcorão foi revelado há 1400 anos, e algumas dessas coisas nós só descobrimos nos últimos 100 anos. Não há nenhuma possibilidade disso ser uma coincidência. E isso é só a ponta do iceberg em relação a todos os milagres que existem no Alcorão. O Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, que não sabia ler nem escrever, e ainda assim contém mais milagres, mais sabedoria e mais conhecimento do que qualquer outro livro da história. Ele descreve perfeitamente como um embrião é formado dentro de uma mulher durante os estágios iniciais da gravidez. Isso não é algo que só descobrimos recentemente, nos últimos 200 anos, com microscópios. O Alcorão também nos disse que nossas impressões digitais são todas únicas, e agora as usamos todos os dias para desbloquear nossos iPhones que todo ser humano possui. Como um homem analfabeto saberia de tudo isso? Não estou dizendo que você deve acreditar cegamente na religião do Islã, mas isso não é coincidência. Você deve ter a mente aberta. Se acredita na ciência, deveria ler o Alcorão. Porque quando me converti ao Islã, não foi uma decisão emocional. Foi uma decisão lógica porque a religião faz sentido. E se você olhar para o Alcorão, ele foi revelado a um homem que não sabia ler nem escrever há 1400 anos, e contém tantos milagres científicos que não há como não ter sido uma revelação divina. Você também precisa considerar o fato de que os países ocidentais estão tentando impedir o crescimento do Islã. Por que você acha que o Ocidente critica tanto o Islã? Pergunta séria. Pergunte a si mesmo. Por que o Ocidente constantemente difama o Islã e tenta impedir seu crescimento? É porque eles sabem que isso vai contra suas maiores indústrias? É porque eles sabem que pode se tornar grande e poderoso demais para eles controlarem? Acho que se alguém estivesse tentando encontrar a única religião verdadeira, tudo o que teria que fazer é observar o que a mídia diz sobre essa religião. Eu não vejo nenhum veículo de mídia tentando sufocar a mensagem do cristianismo, mas você vê dezenas e dezenas de veículos tentando impedir o crescimento do Islã e espalhando propaganda negativa sobre a religião. Se olharmos para as histórias dos profetas, sempre que eles pregavam uma religião, fosse ela o cristianismo, o Islã ou o judaísmo, as pessoas da época sempre discordavam deles, sempre diziam que eram loucos e sempre iam contra o que o profeta ensinava. E agora, se olharmos para a sociedade moderna, é exatamente isso que está acontecendo. O Islã está crescendo em um ritmo tão acelerado, mas a mídia está constantemente dizendo: não, você está errado, eles estão dizendo coisas ruins, exatamente como faziam quando tínhamos profetas de Deus pregando a mensagem do Islã. O Islã está crescendo mais rápido do que jamais cresceu em toda a sua história, e também há mais ódio contra a religião do que em qualquer outro momento da história. Ou seja, isso mostra claramente que o mundo está despertando, as pessoas estão começando a perceber que há algo ali, que a religião pode ser verdadeira. Agora vamos falar sobre Jesus, porque se Jesus voltasse à Terra hoje, ele não seria cristão, ele seria muçulmano. Vamos fazer apenas uma pergunta muito simples. Quando Jesus caminhava por esta terra, o que ele pregava? Ele pregava o cristianismo? Não. Ele alguma vez disse, adorem-me? Não. Na Bíblia, Jesus diz, ei, filhos de Israel, nosso Senhor é um. Marcos 12, 29. Jesus adorava a Deus, não a si mesmo. E nós, muçulmanos, adoramos exatamente o mesmo Deus. Sem parceiros, sem ídolos, sem filhos, sem pais, apenas Deus Todo-Poderoso. A definição de islamismo significa literalmente a submissão da sua vontade a Deus. E o que Jesus disse em Lucas 22, 42? Não a minha vontade, a sua. Isso é Jesus claramente se humilhando diante de Deus e submetendo sua vontade a Deus Todo-Poderoso, não a si mesmo. E isso é exatamente como os muçulmanos. É o que fazemos todos os dias. Jesus seguia as leis de Deus. Ele orava, jejuava, se vestia modestamente, não comia carne de porco, era circuncidado. Isso soa familiar, porque isso não é o cristianismo moderno. Isso é o Islã. O cristianismo moderno ensina a Trindade, o pecado original, a salvação através do sacrifício de sangue. Jesus nunca ensinou nada disso. Ele ensinou o monoteísmo puro, assim como a religião do Islã. Então, se Jesus voltasse hoje, ele não entraria em uma igreja para adorar a si mesmo.
Ele iria a uma mesquita e ficaria ao lado de cada irmão muçulmano, orando exatamente da mesma forma que eles. Jesus era muçulmano. O Alcorão é a palavra de Deus, e em breve o mundo inteiro vai perceber isso. Não acredita em mim? Vá ler o Alcorão. A verdade está lá para quem a deseja.